Gente, vamos começar então o nosso vídeo. Este é Vitor Infante. Duda, coloca o arroba do Vitor, porque a gente está precisando de mais pessoas seguindo mais cientistas. Eu coloquei no meu. Um beijo, Duda. Eu coloquei nos meus. A Duda vai sair jantar com a gente daqui a pouco. Eu coloquei nos meus stories. Gente, mandem perguntas para um cientista. As pessoas mandaram que perguntas, amigo. Ah, me manda um brinde. Me manda uma sacola. Vem cuidar do meu Gente, eu sou cabelo. cientista e desempregado, então assim, vai ser meio complicado te mandar um Eu não brinde. sei se as pessoas elas acham que eu sou cientista, elas estavam fazendo perguntas pra mim que elas queriam que eu respondesse, mas tipo assim, gente, eu não sou um cientista, eu sou um gay e eu sei que as pessoas costumam achar que os gays são pessoas inteligentes, mas não é tão inteligente Gays e assim. garotas. Para o X, pessoas transgêneras que se identificam. Gays e garotas, Uhum. homens héteros, sai fora desse vídeo. Mas o Vitor é um cientista de verdade. Pra quem nunca viu um cientista na vida, o Vitor é um cientista, né, amigo? Conta da sua formação. Ah, então tá bom. Eu fiz farmácia bioquímica na USP, em Ribeirão Preto. Eu estudei lá, 2011 a 2016. Depois eu comecei... USP? É, a USP. Eu tava divagando aqui, tava olhando os meus olhos vermelhos. Que chique você passou na USP, Eu passei né? na USP. Eu nunca teria capacidade de passar na Passei USP. na USP em Chique. farmácia bioquímica em Ribeirão Preto. Nem sabia que existia esse curso. Tu não fez UFSPA? Eu fiz... Ah, eu queria estar na UFSPA. Ah, desculpa. Ah, eu adoro esse meme. Depois eu fui fazer o doutorado, fiz o doutorado direto, porque lá tem um programa para doutorado direto. Se você trabalhou durante a graduação com pesquisa, você pode fazer. E era em ciências farmacêuticas, mas a ênfase era cosmético, né? Na época eu trabalhava bastante com pele de homens brasileiros, Que jovens. trabalho horrível, trabalhar com homem. Então foi sofrido. Para ver como que eles tinham hábitos de fotoproteção, como isso impactava na pele, como que eles eram representados na mídia, como que era o consumo de produtos cosméticos. Tive uma breve... Não tinha muito o que fazer, né? Que homem não usa cosmético, né? Então, menino, Homem foi com o mesmo sabão que lava a cara, lava o Foi cu. complicado. Quando lava, né? Quando lava, não, a cara eles lavam, né? O O cu. cu eu não sei. É. Mas quando lava, né? Agora... E aí eu fui fazer terminei o doutorado. Durante o doutorado eu tive ainda uma breve participação com coisas de cabelo. Uhum. E, assim, eu estudei, tipo, formação de filme em cabelo, essas coisas, aumento de resistência, de quebra mecânica, em fios que são danificados, essas Que coisas, né? chique. Foi isso que que eu trabalhei um pouquinho no doutorado, mas foi um trabalho extra que apareceu. Entendi. E aí, durante o doutorado, eu fiquei um ano na Alemanha, eu fiz um estágio lá, e depois voltei para o Brasil, defendi, aí fui trabalhar na Alemanha de novo, em Saarbrücken, que é uma cidade perto da França, tipo, na fronteira, que a ideia era tentar entender como que a pele é responsável por fazer a gente sentir a textura das coisas. Então eu queria entender isso nesse primeiro trabalho. Que massa. E esse último trabalho que eu tive agora, durante 2 anos, eu sou muito formado em todos os testes que vocês veem. Então fala lá, é porque melhora a hidratação, melhora a viscosidade, porque melhora o colágeno, não sei o quê. Todos esses testes eu sei fazer, eu desenvolvi método para avaliar. Garota, publicações Gay. internacionais. E durante 2 anos trabalhei depois na Charité, em Berlim, que é o maior... Não, é o segundo maior hospital da Europa e acho que é o melhor, se eu não me engano. Charreté. E que é em Berlim. E Parece nome de marca de bolsa de couro legítimo, Menina, né? mas eles estão lá, passou guerra, eles ficaram na negócio da divisão da Alemanha, foi pra comunista. Enfim, vamos falar aqui Vamos falar. das perguntas que nos mandaram. A Duda vai ter que ir fazendo a edição e colocando na edição. Eu vou arrastar as perguntas lá pra baixo. A gente vai lendo aqui as perguntas, ó. Amigo, como acabar com os nós de fada? Você sabe o que são nós de fada? Não, eu queria saber. Eu adoro porque, assim, também tem muita coisa da internet. Porque, assim, eu trabalho com comunicação na internet desde 2018, 2019, né? Tive tempos mais áureos, que eu parei depois um pouco, porque eu fui me dedicar mais pra ciência, depois voltei. E agora, tô mais nesse negócio da internet. Só que eu sempre descubro novos termos. Aí eu fico tipo assim, o que é isso, gente? Me explica, porque eu não sei. Nó de fada, tipo assim, amigo. A pessoa tem o cabelo cacheado. Aí ela saiu no vento. Aí o cabelo faz um nó. Mas isso é por conta da porosidade do atrito, normal. É porque o cabelo fez vento e aí, Isso. né? Uhum. Aí as pessoas chamam isso de nó de fada e elas acreditam que vai existir um produto que vai acabar com nós de fada. Acho que dá pra você evitar, né? Então dá pra você usar alguma coisa que deixe mais definido. Um gel, uma Geralmente gelatina, um gel, uma mousse. gelatina, ou até mesmo um finalizador, né? Tipo uma coisa mais finalizadora assim. Dá pra você deixar o cabelo mais definido pra evitar, porque você vai dar um pouquinho mais de peso pro fio.
então ele não vai sofrer muito essa mecânica do vento, né? Mas assim, não tem. Ai, nossa, o corte que não vai ter nó de fada. Não existe assim um corte, um cosmético criado pra isso. Talvez realmente usar os polímeros que vão deixar a mecha grudada pra não ficar o fio Se você não esvoaçante. tiver, tipo, se você não tiver um dia que tá ventando muito, provavelmente você não vai ter também. Então, assim, tipo, vai depender também do dia e de onde você tá, né? Faz um coque, né? Faz um coque. Faz um coque. Faz um Esse é coque. pra acabar com o nó de fada. Mas aí também você não está deixando seu cabelo livre. Vamos deixar o cabelo livre. A gente não quer a ditadura do cabelo preso, Não, né? a gente não quer. Deixa eu ver aqui, ó. Pediram um abraço do cientista, gente. Um abraço, gente. Estão perguntando muito aqui na live sobre linhas coreanas. Quer falar de linha coreana, amigo? Vamos explodir uma A bomba gente aqui vai nessa explodir live? uma bomba aqui. Eu gosto de explodir uma bomba na live. Isso também gente, hoje eu também estava antes com a Vanessa Rosan. A gente estava conversando, a gente conversou sobre isso também, sobre mais pro skincare, né? Uhum. Sobre linhas coreanas. E tem uma coisa que eu acho interessante, que é assim, o pessoal fica, nossa, são produtos muito bons. E geralmente as formulações coreanas de cosméticos, elas são boas, elas são muito bem pensadas. Eles são, tipo, grandes produtores de cosméticos, então eles vão sempre saber fazer bons produtos, né? E os produtos deles têm ingredientes, muitas vezes, bons, mas muitas vezes são os ingredientes que eu falo assim, o senhor cosmético de skincare, você olha e fala, cara, por quê? Tipo, PDRN é uma coisa que você não sabe muita coisa ainda, não faz muito sentido às vezes com cosmético. Eu tô com ranço daquele tônico capilar de PDRN que estão vendendo como se fosse a maior salvação que vai curar a calvície androgenética, a alopecia androgenética. Gente, o PDRN ele não é nem absorvido pela Não, pele. ele provavelmente não vai entrar, é uma molécula grande, assim, né? E as poucas referências que tem de qualquer coisa que estudaram, mesmo E nem era em injetável. cabelo, né? Demais. Né? Não, mas tem uns que estão fazendo já, tipo assim, melhora no fio da região que foi aplicado. Gente, é papo de 10% de melhora. Que muitas vezes você vai ter uma melhora se você lavar o seu cabelo com uma boa frequência, com bons produtos, você já tem uma melhora também na queda. Se usar o tônico da Pantene com piroxictonolamina, Já melhora. vai dar mais resultado que um Principalmente se PDRN. você tiver algum tipo de descamação na cabeça, entendeu? Porque você já vai melhorar o seu couro. Porque muitas vezes a queda capilar, lógico, né? Se você tem uma alopecia androgenética, vai ser uma coisa, mas se não, muitas vezes você tem uma queda capilar acentuada, pode ser o que chamam de eflúvio telógeno, por exemplo, que pode vir porque você teve uma infecção há 3 meses atrás. E aí o seu cabelo vai entrar nesse processo, né? Porque você tem um estresse, você aumenta o estresse oxidativo, você aumenta o estresse do corpo como um todo, né? E isso faz porque, assim, o seu corpo precisa de proteína para se proteger, porque ele vai produzir corpos e tudo mais. E aí ele vai, tipo, pegar a proteína que é pro cabelo e falar, meu bem, vai pra proteger teu corpo, entendeu? Exato. E aí é normal que teu cabelo fique mais ali, tipo, meh. E aí comece a cair um tempo, você vai ter uma época que vai cair pra caramba e depois passa. Grávidas, quem tem bebê, acontece a mesma coisa. Tem um pessoal falando de capilaridade. O que é isso, Alan? Me ajuda. Amigo, vamos lá. O que é capilaridade pra você? Porque pra mim, capilaridade é quando você coloca, por exemplo, quando você tem o óleo de que você produz o seu sebo. Então, a glândula sebácea está no folículo, onde tem o pelinho. Então, sua cara está cheia de pelinhos microscópicos. E aí você produz o sebo vai ficar armazenado num lugar que vai ter uma transformação bioquímica dele. Depois, por capilaridade, ele sobe para a superfície da sua pele. É assim que funciona a oleosidade depositada na sua pele. E do cabelo como consequência também. Mas eu queria entender o que eles falam na internet como capilaridade. Amigo, capilaridade na internet tá uma discussão assim. Que você lava o cabelo, aí você aplica um leave-in e você espera 20 minutos antes de secar. E você não tira excesso com toalha. Mas peraí, você lava o cabelo como? Lava o cabelo normal. Saiu da sua rotina de banho, você aplica um leave-in, não tira o excesso de água, deixa ele molhado. Aplica um leave-in, deixa 20 minutos antes de finalizar como você quiser, na sua cabeça. Mas você vai deixar, então, o cabelo ultra úmido. Ao que dá pra entender é... Aqui, ó, deixa o cabelo cheio de água. Tô mandando aqui na live, gente. Então, mas vocês sabem que, na verdade, a água, em excesso, ela pode deixar o cabelo mais fraco. Ela entumece o cabelo fica mais fraco. E o leave-in, ele não é uma coisa que é pra super entrar nas camadas mais profundas do córtex do seu cabelo. O leave-in, ele tem uma ação mais superficial. Tô A não errado? ser que ele tenha algumas moléculas que podem fazer aquelas questões de bond repair ou alguma coisa assim. Aí consegue fazer essa parte, mas normalmente é superficial. O grande que a gente consegue ver é, por exemplo, quando você tem os quaternários de amônio, alguma coisa assim, que são os ingredientes que fazem o condicionador, a máscara, o leave-in.
A diferença entre esses produtos geralmente vai ser a concentração desses ingredientes. Geralmente uma máscara vai ter muito mais. Não muito, mas vai ter mais. A parte oleosa vai ser diferente também entre eles. Então, geralmente a máscara vai ter uma parte oleosa mais densa. O condicionador vai ter uma parte oleosa menos densa. E o leave-in pode ter uma coisa intermediária ou até mais líquida. E muitas vezes o leave-in pode até não ter um quaternário e pode ter só, tipo, formadores de É filme. só polímero de Mas é filme. interessante colocar muita água, porque a água ela pode ter 2 pontos que é importante falar, gente, pra vocês. Primeiro que ela pode enfraquecer o cabelo, sim, por excesso de ponto de hidrogênio que vai formar ali e tudo mais. Porque o negócio de hidratação do cabelo não tem uma relação com água necessariamente. A hidratação do cabelo tem relação com você dar alinhamento do fio. Porque o cabelo, ele A é hidratação proteína. do cabelo é lúdica, né? É lúdica. É um termo de marketing, pra ser bem sincero. Porque quando você hidrata a sua pele, você deixa a pele mais brilhosa. Por que acontece isso? Porque você está dando água, a água deixa o que a gente chama das células mortas do extrato córneo, a superfície da pele, mais cheinhas. Quando elas ficam mais cheinhas, a hora que bate a luz, essa luz refletida vai ficar menos difusa. Então ela vai se espalhar de uma forma mais homogênea e bonita, e a tua pele tem um glow, né? Como a gente tem, porque a gente tem o gene de ser bicha. Aí tem, Exatamente. E as bichas isso, né? barbarizam. Barbariza demais, é isso. E a nossa pele fica brilhosa sozinha. É o gene da purpurina, né? Olha só isso, gente. Mas eu ainda não vi o seu brilho. Qual é o seu diferencial, Vitor? Meu diferencial, gente, é que assim, eu falo 4 línguas. Querida! Então, gente, mas assim, de verdade. E aí a hidratação, voltando pra hidratação do fio, é isso, sabe? Assim, hidratação do fio é uma coisa, como eu disse, eu adoro que ele usou o termo maravilhoso, lúdico. Porque não é água, é necessariamente... Você viu que me xingaram quando eu falei lúdico no nosso vídeo, né? Xingaram? Sim, uma senhora respondeu assim, porque termo lúdico, somos crianças agora, dá vontade de falar. É como se fosse. Algumas vezes sim, me desculpa falar. Se você tá me xingando por eu usar o termo lúdico, é como se você fosse uma criança mesmo, que não entende que a mensagem... E tá tudo bem, gente, a gente não precisa saber tudo, sabe, toda hora. Eu procuro coisas na internet que eu não entendo também, pra conseguir com outros cientistas, né? Se vocês me seguirem lá, vocês vão ver uma gama de cientistas de diferentes áreas pessoal da história, pessoal da farmácia, pessoal de várias áreas que eu já participei de podcast e tudo mais, e que a gente vai se informar com eles, porque eu não sei tudo também, gente. A gente vai aprendendo com as coisas, com as pessoas, Exato. né? E eu acho que esse que é o nosso papel. O nosso papel é informar o que a gente sabe. E é isso, e deixar as pessoas mais tranquilas com as escolhas dela. Mas assim, outro problema de você ter muita água no cabelo é que se você vai usar, por exemplo, depois uma chapinha, alguma coisa assim, você vai explodir o seu cabelo. Inclusive tem isso, né? Porque eu não sei se vocês sabem, gente, mas existe uma condição chamada bubble hair, que é justamente quando você tem muita água dentro do fio e você eleva ele a uma temperatura muito alta e ele cria gases dentro do fio. Seu fio vira cria bolinhas de gases. Você tá transformando a água em gás muito rápido. E aí... Seu cabelo vira tipo um plástico bolha, assim. Exato. Aí ele começa a quebrar inteiro e você não entende o porquê. E aí você não entende por quê, mas geralmente, gente, não é o secador que vai causar isso. Vai ser geralmente uma fonte de calor muito maior do que 150 a 200 graus, que é onde a gente faz o teste geralmente pra cabelo. Vai ser até 230 graus, alguma coisa assim. Dependendo, mas 230 é um padrão. Porque geralmente as chapinhas são 230 graus. E aí você faz esse teste, você coloca o produto ali, vê se aguenta para evitar perda de proteína e tudo mais, que é uma coisa que pode acontecer com a chapinha, né? Com ou sem você ter a questão do bubble hair aqui e tudo mais. E tem alguém perguntando aqui várias vezes sobre se é melhor você deixar secar natural ou secar com o secador. Lembra sempre, quando você seca com o secador, vai depender, gente, porque se você secar com o secador fazendo escova, né, provavelmente você vai colocar um estresse mecânico com estresse térmico junto, então o cabelo pode sofrer um pouquinho mais. O estudo que traz uma evidência, um estudo que foi feito na Coreia, um lugar que é um pouco mais úmido que aqui no Brasil. Então, eu acho que tem fatores. Por exemplo, eu tenho um cabelo, que eu tenho 3 fios de cabelo e eu moro numa região muito seca, muito quente. Talvez não faça tanto sentido você ficar secando o cabelo. Agora, se você tá com o seu cabelo loiro, tem bastante cabelo, demora a secar, o seu cabelo cacheado demora a secar, você mora no sul, que é mais úmido, faz mais sentido você secar o cabelo. Porque é o que o Vitor acabou de falar. Quanto mais você deixa o cabelo com umidade, mais as ligações... Ponte não, né? Que já me xingaram por falar ponte também, mas eu adoro falar ponte. As ligações de hidrogênio, elas ficam instáveis. O ideal, em todos os casos... Eu falo ponte de hidrogênio também, tá tudo bem.
Assim, eu sei que ligação é o mais... Não, já teve uma engenheira química uma vez, me xoxou horrores numa publicidade, porque eu falei pontes, eu Ah, fiquei é tipo assim, porque mudou a nome... Ah, eu odeio quando vem falar, porque mudou a nomenclatura. dá Porque vontade de falar, não, é não sei porque o quê. eu estudo em francês fala ponte. Tá tudo bem. Mas a priori, secar o cabelo é melhor. Claro que, como você vai secar esse cabelo? Tem o jeito de você secar igual o Senac ensina cabeleireiro secar, o Senac de Toledo ensinava, pelo menos na época que eu fiz curso, que é você escovar o cabelo com altas temperaturas, com ele todo encharcado. E fazer assim ainda, né? E isso, pra essa escova durar uma semana. E foi assim que eu aprendi no curso do Senac. É maravilhoso, mas seu cabelo depois de uma semana vai estar miau, 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 miau. É. Aí, depois eu entendi a problemática e aprendi que você tinha que secar, sei lá, uns 80% do cabelo pra você começar a tracionar ele. Tracionar numa escova. Aí tem gente que, a escova secadora detona o cabelo. Mas você tá usando com o seu cabelo 100% seco ou você tá usando a escova secadora pra secar o cabelo enquanto já vai secando com a escova secadora? Então depende do jeito que você vai secar, depende a sua curvatura, depende de quanto cabelo você tem, depende da região que você mora. Tem respostas que não são matemáticas fechadas, assim. Exato. Eu sempre falo assim, gente, eu acho que é muito de acordo com a tua necessidade também. A gente tem que parar de colocar. A gente quer umas respostas na internet assim, tipo, é isso ou isso, é aquilo ou aquilo, é esse produto ou esse produto. Eu acho que a gente tem que entender a nossa necessidade. Eu nunca vou comprar uma ideia de que, tipo assim, alguém falar pra mim que eu tenho que, tipo, deixar o meu cabelo molhado e encher de produto e deixar secar. Nunca vou comprar isso porque isso não se adapta à minha realidade. Então eu vou olhar e falar assim, gente, tá bom, sabe? Assim, tipo, não. O cabelo de vocês não tá bom? Se não tá bom, o que você não tá fazendo de bom no cabelo? Muitas vezes não é o produto, não é secar o cabelo, deixar secar com secador ou não. O que a gente sabe que detona cabelo? Química, qualquer tipo de química, então E eu acho alisamento. engraçado que a brasileira, ela não aceita que a química estraga Gente, cabelo. desculpa, a química estraga cabelo. Vai É destruir... o que estraga cabelo. E é o quê? É o quê, né? E assim, a química vai destruir a parte externa da cutícula que vai proteger, quanto também, dependendo se você vai descolorir, você vai oxidar o seu cabelo, né? Então você vai tirar essa melanina, e a melanina, gente, ela não está disponível assim, né? Ela tem bolas dentro do fio, e aí você está tirando essa bola e deixando um buraco oco. E aí esse buraco oco vai ser um espaço que vai deixar o teu cabelo mais frágil. Então vai ter pontos de enfraquecimento por todo o fio. Então você deixa o cabelo também, perde massa, perde proteína, obviamente. É a mesma coisa, imagina, é queratina. Quando você passa algum tipo de produto como ácido glicólico, alguma coisa assim, faz uma queratina, algum produto que sai assim, faz a queratinização, né? Então tira a queratina do rosto. Então é normal que quando você faz algum tipo de coisa ácida ou básica, muito básica no seu cabelo, que vai fazer mesmo essa queratinização, essa desqueratinização. Você vai tirar a queratina do cabelo. E aí é normal, você vai perder massa, o cabelo vai ficar mais fino, vai ficar mais frágil. Então, química é o principal. Outros fatores, idade, a gente sabe que vai perdendo o processo de produção mesmo do fio, vai ficando mais enfraquecido E e você tudo vai perdendo a mais. melanina. Às vezes Vai não é perdendo a só o fio que melanina. vai ficando enfraquecido. Às vezes o fio começa a E ficar com um não é o... aspecto diferente, rígido, porque não tem mais a melanina. Exato, e o cabelo muda muito o aspecto dele quando ele vai ficando também grisalho, né? Inclusive, acabaram não, né? Tem aqui uma pergunta, gente, porque eu fiz uma caixinha de pergunta antes do Victor vir aqui pra casa. Eu já deixei até aqui na tela, ó. Pediria uma máscara que o cabelo não ficasse branco, porque pintar resseca muito o cabelo. Características físico-químicas do cabelo branco e o porquê não existe uma máscara e não vai existir uma máscara que o cabelo não fique branco. Teve uma linha que lançou tempo atrás, e daí algumas pessoas viram uma coisa que a linha não promete, a linha não consegue fazer. Então, linhas que são para retardar o envelhecimento, a canice precoce, o que essas linhas podem fazer? Quando você tem o bulge, você tem o bulbo do fio. E daí começa a acabar o pigmento ali. Porque na verdade o pigmento ele vem ele vem do couro cabeludo, né? Tô falando bosta. Ele vem do couro cabeludo que e passa assim, pra dentro. agora a gente sabe também que o próprio ali naquela região próxima ali, as últimas coisas que eu li, você tem também o melanócito que ele vai rolando, né, até chegar, e aí ele consegue, com essa rolagem para transferir a melanina, tem essa rolagem e ele transfere a melanina. O que acontece no cabelo que vai ficando mais grisalho, eles viram isso em rato, é que o cabelo ele começa a ter esse problema que, tipo assim, é como se o melanócito não consegue mais dar essa rolada. Opa, que nome estranho.
Não consegue mais dar uma rolada na sua cabeça. E aí você não tem isso, e aí você não consegue ter essa deposição da melanina. Então é basicamente isso que acontece, né? E afeta alguma coisa do bulbo, como você estava falando aqui, com o colágeno. Especialmente, eu acho que é o colágeno 3 no cabelo, se eu não me engano. Eu lembro que a Betinha me falou que a gente tem um colágeno no bulbo, que o pigmento ele não consegue adentrar de forma eficaz, e o cabelo vai recebendo cada vez menos e ele vai ficando branco. Existe uma tecnologia que está no mercado, que está sendo empregada, que enquanto você ainda tem o melanócito acontecendo, você consegue retardar esse processo de canice de uma vez por todas, tá? Então você consegue retardar para que ele não fique branco de uma vez. Vai ficar branco em algum momento? Vai, né? Vai, não Se tem o que você tem a fazer. genética, a gente ainda não conseguiu reverter isso. E aí, assim, o cabelo que ele é grisalho, ele vai precisar ter algum tipo de cuidado diferenciado, porque não tem pigmento. Então, não ter pigmento também significa que está mais exposto a UV, por exemplo, que é uma outra agressão que existe para o cabelo. Então, você tem que ter um cuidado, às vezes, com protetores. Não dá pra falar protetor solar para cabelo, a gente já até fez vídeo com A isso. gente fez vídeo com isso, eu de camiseta branca, porque viram um vídeo do Vitor, algumas pessoas viram com, assim, ó. E daí Porque foram lá, ai, nossa! o termo não pode existir, protetor solar. Você pode falar que tem um protetor, tem filtros UV e tudo mais que vai proteger do UV. É lúdico. É lúdico, gente. Mas assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês é esse lugar. Então assim, não dá pra falar que vai dar certo. E esses cabelos que são cabelos grisalhos, eles vão ter esse problema, né? Tipo, vai estar muito mais exposto a essas agressões. Eles vão ser cabelos que, por não ter a melanina, então essa construção da fibra vai estar diferente, aí a forma como vai se estruturar essa queratina vai estar um pouco diferente, ele vai ficar às vezes com aspecto meio mais enrijecido, né? Porque esses pontos que era onde deveria estar a melanina não vai estar acontecendo ali. Então, isso vai dando um outro aspecto para o fio, e aí o fio precisa ter um cuidado um pouco diferente. Cuidado um pouco diferente aqui, provavelmente você tem que pensar em coisas que vão deixar o cabelo com mais emoliência. Então, máscaras que são mais hidratantes. Geralmente as máscaras mais hidratantes, elas são máscaras mais emolientes, com mais óleos, e que deixam o cabelo mais com esse aspecto mais macio. Eu acho que até aumentar o deslize do cabelo, Exato. então o uso de silicones nos produtos vai ajudar. Os poliquartênios. Assim, sem puxar sardinha, mas vendo microscopias que eu já vi, eu acredito que esse pantenol que a Pantene acaba usando nas máscaras, eu acho ele muito legal para cabelos que são mais ressecados, porque eles quebram e quaternizam, né? Uhum. Eles quebram e quaternizam. Então ele consegue chegar num lugar mais. A gente é muito complicado usar esse termo. Mas ele consegue entrar profundamente no cabelo. Ele penetra mais do que só nas duas primeiras camadas de cutícula. Vamos colocar dessa forma que eu acho que fica fácil as pessoas entenderem. Né? Ele tem uma absorção melhor que outros tipos de pantenol. Então ele tem um pantenol que ele consegue ser absorvido pelo fio de uma forma muito boa. E ele consegue segurar lá. Então ele vai dar mais emoliência, e dando mais emoliência, ele dá até mais resistência para um cabelo que está ressecado, um cabelo que está mais rígido. Então focar em linhas que são mais hidratantes, nutritivas, para que dê mais emoliência nesse fio. E eu acho que até usar acidificante, porque o acidificante nada mais é do que um condicionador com mais condicionador. Então eu acho que ele pode ajudar também a dar mais emoliência no fio. Mas reverter cabelo branco ainda não existe. Não, isso pode esquecer. E eu acho que os cientistas, na hora que for para modular assim, a nossa genética, eles vão estar um pouco mais preocupados em achar a primeira cura do câncer do que reverter cabelo branco. Então... Até porque eu acho que a hora que começar a ter isso, vai começar a ter mil teorias da conspiração, falando que aí tá mexendo no DNA, você vai virar um bode, alguma coisa assim vai surgir. Né? Como surgiu as vacinas da Covid, que são vacinas que são um pouco diferentes, né? As vacinas de RNA, que aí surgiu toda aquela situação que, meu Deus, a gente vai virar lagartixa. Então, assim, não, tipo... A gente bebe detergente com pseudomonas, mas a gente não toma vacina. Exatamente. Exatamente. Agora eles vão ter que ir lá na fábrica da Cristal, dar o dinheiro pra Cristal, água, que tem pseudomonas. Aqui, ó. Uma progressiva que não precisa de chapinha e nem fonte de calor. Vamos lá, como que você faz uma progressiva no salão? E veja se isso é possível. A progressiva, você tem ácidos, você tem ingredientes ácidos, que eles vão lá nas suas
pontes de sulfeto, ponte nas suas ligações de sulfeto. E elas quebram, rompem essas ligações de sulfeto para que e daí tem um blend, geralmente, de queratina, de aminoácido dentro desse produto, para que você recompacte o cabelo com ele selado liso. E daí consegue fazer essa alteração da ponte, da ligação de sulfeto. E o seu cabelo fique num formato liso. E como é uma alteração da estrutura do cabelo, por isso que a gente não fala que shampoo não tira progressiva, porque a progressiva ela é uma alteração da ligação de sulfeto. Provavelmente, se você percebe que depois que você fez a progressiva, seu cabelo voltou um pouco, ou você percebe assim um pouco, é porque foi mal feita a progressiva. É porque não alterou direito todas as pontes. Não alterou mal feito. Não alterou direito as pontes, e por conta disso você tá ali ainda um pouco com o cabelo tendo essas pontes. Porque imagina aqui o cabelo mais liso, né? Então o cabelo liso ele vai ter as pontes só basicamente entre ali o próprio fio. Quando você tem um cabelo mais encaracolado, né, com mais curvatura, você vai ter então essas pontas acontecendo de formas de muitos lados, né? Muitas frentes acontecendo. Uhum. E aí você precisa colocar, como o Alan falou, coisas ácidas ou coisas muito básicas que vão quebrar essas pontes. Nada mais é do que progressivo um alisamento, né? E eu ia até falar, se você quer um produto que você não precise de prancha de calor para fazer a alteração, usa o que está liberado pela Anvisa, que são os alisamentos alcalinos. Porque os alisamentos à base de hidróxido, de tioglicolato, de amônia, esses estão todos liberados pela Anvisa. A Anvisa nunca brigou com eles. Então, esses você não precisa fazer. Eu sei que alguns cabelos que são mais difíceis de alisar, principalmente cabelos crespos que são mais resistentes ao alisamento, algumas pessoas acabam finalizando com a prancha. Mas não necessariamente. Então, as alternativas hoje de alisamento são seguras pela Anvisa, são os hidróxidos, os sais de amônio, os hidróxidos, e o pirogalol HCl, que é o alisante do Enê. Isso a Anvisa nunca brigou com essa galera, então isso aí tá tudo liberado. O Enê, até onde eu sei, também não precisa passar prancha, que é o alisamento ácido que tá liberadão. Então, se você não quer passar prancha, usa um alisamento alcalino. Ah, mas o cabelo fica muito frágil, depois na hora de descolorir não resiste. Aí cada um vai saber a batalha que quer lutar, entendeu? E aí é uma coisa que não tem como você fazer isso assim, tipo, você fez aquela fibra, a fibra que vai vir agora é uma fibra que ela vai precisar ser feita novamente. Porque essa fibra ela vai crescer da forma que a tua genética te colocou. Entendeu? Então, assim, vai ser uma coisa que você vai ficar, de certa forma, refém o tempo inteiro. E aqui a gente tem que discutir várias coisas, né? Tem vários pontos que são que é importante levantar com relação a, tipo, as pessoas muitas vezes são obrigadas a fazer isso para conseguir emprego. Eu acho isso um absurdo imenso, sabe? Assim, coisas assim a gente não deveria estar passando hoje em dia. Tem uma pesquisa recente, né, que 60% das mulheres entrevistadas no Brasil dizem que se sentem mais pertencentes aos espaços com o cabelo liso. E isso é um absurdo, né? O Brasil é um país que, assim, já conhecidamente na ciência, tem uma diversidade não só de cabelo, mas uma diversidade genética é a maior do mundo. A gente tem uma miscigenação muito grande. Então é de se esperar que a gente tenha muitos e muitos tipos de curvatura de cabelo e que todos esses cabelos deveriam ter espaço, deveriam existir. Até porque, gente, se a gente olhar do ponto de vista mais frio e escroto do mundo, que é o ponto de vista só de que você é um mero mercado, teria mercado para tudo. E o consumo do Brasil de produtos para cabelo é imenso. Então, assim, esse é o ponto mais escroto de você olhar a existência de uma pessoa. Mas se for olhar só para esse, já não se sustentaria essa ideia de que se coloca sobre como que deve ser o cabelo da pessoa, não. Então, assim, é um lugar muito, muito importante da gente ter essa consciência, mas a gente tem que entender também que muitas pessoas acabam fazendo por conta que elas precisam, muitas vezes, como você disse, 60% não se sente confortável. Então, a nossa missão aqui, eu acho, a nossa forma de lidar com isso é poder dar esse tipo de informação para vocês, de que, tipo assim, gente, esses aqui são seguros. Até porque a gente já sabe que, eu esqueci o nome da substância agora, que é aquela lá que eu sempre falo, que Ácido glioxílico? ácido glioxílico, a gente já tem evidência de que o bonito pode, sim, formar cristais de oxalato no rim. Então, assim, a gente já sabe que isso pode estar correlacionado. Então, assim, evitem utilizar. E veja, gente, não é uma questão de causa e efeito. Você pode fazer e não ter um efeito. Mas a questão cumulativa,
ou então você ser mais suscetível, ou então como foi feito. Porque cada organismo também a gente tem que entender que ele é meio singular. A gente tem coisas que são padrão, mas a gente tem coisas que são singular. Às vezes tem uma pessoa que pra ela a reação no organismo dela que você deixou ali. E também tem isso que o Victor falou, como o procedimento é feito. Quando eu fazia no salão, eu sempre deixava 1 centímetro da raiz para evitar ao máximo encostar no couro cabeludo. A gente sabe que tem salões que você vai e vão jogar produto direto no couro cabeludo para alisar até o pensamento. Então tem que pensar, tem que não entender. ter também agora uma coisa, uma portaria da Anvisa que fala assim pra gente qual que é a concentração mais adequada e tudo mais. Isso deixa vocês reféns de procedimentos e formas mais desconfiáveis de poder acontecer alguma coisa ruim, entendeu? De poder Uhum. dar um efeito negativo. Então isso é muito importante de vocês entenderem aqui. Se não tem uma portaria, né? Se não tem uma RDC que fala, que Amigo, você só sabe falar em alemão, né? Ich Legislação. spreche Deutsch. Ah, viu? Viu? E aí é isso, sabe? Assim, se você tem essa questão, você vai estar mais refém, cara, tipo, de coisas que podem fazer mal pra você. É isso, basicamente é isso, gente. E tem uma coisa muito tóxica do mercado brasileiro, que também tem pesquisas que apontam isso. É o cabeleireiro calvo, ele é bem tóxico. Eu sou a pior coisa da indústria. Quando você pesquisa fora do Brasil, as pessoas elas tendem a responder que elas acreditam que o cabelo é sorte. Que elas vão passar um produto e se elas tiverem sorte o cabelo vai ficar bom. Quando você pergunta no Brasil, as pessoas respondem que o cabelo é esforço. Então elas saem usando todos os tipos de alisamento, elas saem comprando todos os tipos de produto, e é isso que fomenta o mercado brasileiro ser desse tamanho. Esses tempos atrás eu fiz uma reunião, a gente começou a falar lá dos cosméticos coreanos. Esses tempos atrás o pessoal da Ela Usa me convidou pra gente pra um almoço com o pessoal que manda os produtos da Ásia pra cá. E eles queriam entender por que o mercado de cabelo no Brasil era tão aquecido, porque lá, tipo assim, aqui a gente tem 20% de skincare dentro de uma casa cosmética. Se chega a 20, o resto é cabelo. Lá é o contrário. Porque cabelo, as pessoas entendem muito lá que cabelo, tipo assim, é genético, o meu cabelo asiático é assim, ele vai ficar assim, e esse aqui é o cosmético que eu uso pra lavar, e esse eu recondiciono, e ponto. No Brasil, se inventa uma grande pataquada. Todo dia surge uma técnica Cronograma nova. capilar foi uma coisa brasileira, né, gente? Eu até fizeram essa pergunta aqui se o cronograma é uma coisa necessária. Gente, você aprender a cuidar do seu cabelo e fazer uma rotina é uma coisa legal, obviamente, mas o cronograma, ele não vai responder todo... A gente quer, às vezes, uma fórmula pronta, obviamente, porque é fácil pra gente pegar alguma coisa, um roteiro pronto e fazer. Mas, como eu falei, se a gente tem uma quantidade, uma diversidade imensa de ondulações, de curvaturas nos nossos fios no Brasil, e não só isso, né, de realidades, não só financeiras e sociais, mas também realidades geográficas. Tem lugar que é muito quente, tem lugar que é muito frio, tem lugar que é muito seco, tem lugar que é... E proteína, gente, responde muito a essas variações de temperatura, de umidade. Então, tudo isso é muito difícil a gente conseguir criar para vocês isso aqui é uma forma de fazer um procedimento de um cronograma capilar. Existem cronogramas que a gente pode pensar com relação, por exemplo, que as marcas fazem dentro de uma própria linha, né? Então, tipo, aquilo ali foi estudado para fazer naquela linha, você usa esse produto, tal. Mas enfim, é isso. Vamos à próxima pergunta. Ah, sim, a próxima aqui é um lacre. Que é um lacre que toda vez que eu vejo esse tipo de postagem, eu ainda tenho vontade de furar meus olhos com as minhas unhas. Parem de fazer testes em coelhos e testem em presidiários, estupradores, pedófilos e feminicidas. Vai ser usado em humanos? Por que testar em animais? Humanos já merecem. Vai ser usado em humanos? Por que testar em animais? Humanos que já merecem desviver. Do ponto de vista moral, a gente podia testar nela também. Ela é humana, né? Ela é humana, porque ela tá fazendo um jogo de moral em cima de uma pessoa, e aí não dá pra gente fazer... Gente, isso é a coisa mais horrível do ponto de vista ético. Sabe por quê? Porque isso abre pra gente começar a julgar quem que deve ou não sofrer determinadas coisas. E eu vou contar uma fofoca pra você. Você sabe o retinol, o ácido retinóico que a gente usa, e que todo mundo usa, né, hoje em dia no skincare? Os estudos com ácido retinóico, que é o que o retinol vira e que vai dar a ação, que é o que o pessoal compra até no TikTok Shop, não deveria, que é o Vitanol,
eles foram feitos na década de 60, 70, dentro de presídios nos Estados Unidos, Que sem bacana. consentimento, em população negra encarcerada. E eles ficaram com Não, a pele E belíssima. o cara, até parece, né? Queimou um monte de pessoas lá, né? E o cara que é o pesquisador, gente, isso vocês podem procurar. Kligman. Coloca o nome deles. Eu fiz até um vídeo também no meu YouTube lá explicando. O Albert Kligman fez isso. Eu tive até um prêmio com o nome dele que foi cancelado depois porque saiu a bomba em 2019. 2019, 2020, saiu uma bomba sobre isso, né? Gente, tiveram que pedir a faculdade teve que pedir desculpa, porque assim, não se faz, isso é do ponto de vista ético, moral, tudo que a gente vai fazer teste, seja com animal, vamos fazer um negócio importante aqui. Teste para cosmético para animal não é bem assim, tá? Hoje em dia quase não se existe mais isso. Inclusive no Brasil já tem um ano que é proibido. Já é proibido. Desde E, julho assim, do ano passado é proibido. só no que vocês Brasil. têm que entender uma coisa que é você fazer um teste toxicológico para ver se uma substância ela vai ser ou não segura. E aí são modelos animais muitas vezes que são utilizados. Então todas as substâncias acabam passando por isso. E é uma coisa meio controversa, né? Que as pessoas estão o tempo todo querendo uma nova tecnologia, um negócio. Porque elas não sabem como que é feito. E daí, para uma nova tecnologia existir, ela precisa ser segura. E o teste envolve animal, até hoje. E aí vocês vão falar, mas e esses testes que a gente tem modelos que são modelos alternativos? Existem modelos alternativos, mas para os modelos alternativos existirem, também precisaram existir os modelos animais. Então é um pouco dicotômico, assim, né? Você coloca em situações diferentes. Aí existe o teste para o cosmético. O teste para o cosmético, gente, não se testa. Se você já sabe que aquilo ali tudo é seguro, você não vai testar aquilo em animal, porque não faz sentido. Teste de coelho, que é o teste de Draze, que era aquele teste no olho do coelho para ver irritação ocular, não se faz, tá? A gente faz esses testes hoje em dia diferente. Testes que podem envolver animais, por exemplo. É muito importante vocês saberem que uma coisa que acontece com testes, por exemplo, que são alternativos, é não utilizar animais vivos, mas utilizar partes de animais que vêm de abatedouros que não foram para a questão do teste. Uhum. Mas, por exemplo, a indústria do porco, né, da carne de porco. Muitas vezes orelhas é uma indústria, gente. É uma indústria. Gente, eu tô rindo porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu bisavô foi o inventor do porco no rolete. Aí eu fico pensando assim, ó, que o festival do porco no rolete, 700 porcos empalados rodando de uma vez, o povo vai lá e come igual uns doidos. Aí não, testar o cosmético na orelha do porco, meu Deus do céu. E aí, a questão é que essa orelha não é pro teste, mas ela vai ser descartada e a gente usa pro teste. Mas muitas vezes a gente não faz mais o teste mais dessa forma. Já tem métodos alternativos, já tem outras formas, mas alguns desses métodos alternativos, inclusive também da parte de ocular, pode ser usado com olho de boi que vai ser descartado. Então, assim, gente, é importante vocês entenderem isso para que vocês não caiam nessa de achar que, então vamos testar parar de testar em animal e testar em humanos malvados em presídios. Não, você está criando uma sociedade onde você está gerando um tipo de questão moral dentro das pessoas e você não pode fazer isso. Você não tem esse poder, porque ao você fazer isso se iguala ao que aconteceu na Alemanha entre 1938 e 1945. A Alemanha, lugar onde aquela deputada de Santa Catarina não entra com a tiara de flores dela lá, porque Exatamente. é uma coisa extremamente problemática, mas vamos deixar abaixo, quem quiser pesquisar, faça sua pesquisa em casa, tá? Gente, tem outra coisa de teste de animal que eu fico pra morrer, assim, quando eu vejo, é o pessoal fazendo vídeo cancelando o grupo L'Oréal. Vocês sabiam que a Epskin, pra quem não sabe o que é Epskin, eles pegam, é resto de pele de cirurgia plástica, né? Pra pegar a célula tronco e recriar. Então, dá pra você fazer várias formas. Dá pra você pegar a célula de... Inclusive a Maísa, nossa amiga querida. Que a gente vai jantar junto. Já era pra estar aqui, essa cachorra. Era pra ela estar nesse vídeo também. Em 15 minutos eu vou trocar de roupa e vou. Já faz uma hora. Já faz uma hora. Não chegou. Então, ela trabalhou até com isso também no doutorado dela. Que é basicamente, gente, você pode usar pele de prepúcio. Tudo! Eu tirei a minha. Tomara que foi pra ciência. Ai, gente, eu sou desencapado. Desencapei véia, menina, desencapei véia, deu problema. 1h30 depois de chegar em casa eu tive que voltar. Eu amo que nas lives saem as coisas mais escabrosas do mundo. Eu fui 10 horas da manhã, eu voltei pra casa, era meio-dia, eu tava voltando pra clínica, porque o médico, filha da puta, em vez de cauterizar uma veia, ele deixou amarrada e ela soltou. Aí, imaginem, gente, tava desse jeito aqui assim, ó.
dessa cor, desse jeito inchado. Eu tive que voltar no consultório. Aí ele falou assim: não, um inchaço é normal. Aí ele falou: deixa eu ver. Aí ele pegou assim, né, com a mãozinha dele. Aí ele foi mexer assim, bicho, deu uma jatada de sangue. Ele ficou assim com um risco vermelho no jaleco. Não vou me expor na internet. Aí ele falando: ai, não, então vamos lá, não sei o quê. Só que daí o quê? Eu já tinha almoçado, eu não podia tomar outra anestesia geral. Aí ele fez umas anestesia local, teve que abrir todos os pontos, cauterizar e fechar todos os pontos de novo. Em alguns pontos a anestesia local não pegou. E eu tô parece que eu tô sentindo a dor tudo de novo. Gente, foi a experiência mais traumática da Coitada minha dessa vida. piroca. E não foi pra ciência. Podia ter virado episquinha e testado Então, creminho de olho pra vocês. A gente No usa a meu pele do prepúcio. prepúcio para pegar as células e aí com a pele, com as células do prepúcio fazer novas peles, tipo pele reconstituída para fazer teste. A Ipskin, que é uma marca da L'Oréal, né, uma marca de teste, de pele de teste, foi revolucionária. Na verdade, foi um dos primeiros a fazer isso em modelos comerciais, assim, né? Tanto é que na época, quando eu estava começando o doutorado, né, era muito caro, porque era uma das primeiras, assim. E eles não tinham ainda também muita demanda de fábrica também, né? Então era muito difícil também para eles. Mudou muito, gente. De 2015 para cá, a mudança, assim, foi drástica de como que isso evoluiu. E aí você pode usar de prepúcio, você pode usar daqui quando você faz blefaroplastia. Ai, vou fazer também. Tomara que vá pra Aí ele ciência. fez também, gente, tá vendo? Ó, tá Ainda perto não. disso. Gente, eu tô vermelho que eu fiz procedimento, se alguém ainda tá em dúvida. Mas eu vou fazer ano que vem. Eu quero fazer mais um transplante capilar pra fechar bem atrás. E daí eu vou fazer mais um pouco na frente. Daí eu quero levantar da maca aqui cortado, aqui puxado. O cabelo, tudo trocado. E eu vou levantar outra pessoa. Você sabe que muitos dos testes que eu trabalhei Se bastante, desse pra fazer uma lipo, eu ia fazer uma lipo. amiga, a gente recebia pedaço de pele, né? Que vinha de gente que fazia cirurgia bariátrica, Uhum. depois ficava com muita Uhum. pele, aí fazia plástica. Então vinha tipo, vinha um triangulão assim, que vinha ou dessa região aqui ou da região daqui. Então a gente precisava fazer isso tudo, chegava tipo assim, gente, num saquinho pra gente. Parece um colchão mole, né? Gente, é um negócio grosso assim, ó. Tá? Eu lembro que eu fiquei assustadíssimo o dia que a minha mãe tirou, porque minha mãe, ela teve muito sobrepeso. Uhum. Aí ela tirou o útero depois da terceira gestação. Aí quando ela tirou o útero, o médico tirou também uma parte da pele. Vai tomar substância. Amigo, e eu cheguei no hospital e ele, sei lá, eu devia ter uns 12 anos. Aí o médico, olha aqui a pele que a gente tirou da sua mãe. Ele, não sei por que ele tava com aquela pele dentro do quarto. Gente, parece. Ética. Sabe quando você vai no mercado e tem aquela picanhona assim, ó, aquela faixona de picanha que é amarelinha assim em cima e a carne embaixo igualzinho. E aí você tem que pegar, gente, quando a gente recebia lá, tipo, pega o bisturi e vai cortar. E você fica só com a pele, tipo, epiderme, derme. E aí você vai fazer o teste que você precisa fazer. A gente fiz muitos trabalhos diferentes, protetor solar, às vezes até para ver, tipo, penetração de substância e tal. Então, assim, dá para você usar essa pele que sobra para fazer pesquisa hoje em dia, que a gente nem precisa mais usar a pele de animal ou alguma coisa assim. Nas minhas pesquisas, eu nunca trabalhei com rato. Nunca trabalhei com nenhum animal vivo para fazer pesquisa. O máximo que aconteceu foram modelos de orelha de porco, como eu falei para você, que vem tipo de abatedouro porque iam jogar fora e aí doam pra gente fazer o teste. Mas de resto, ou foi célula, modelo in vitro, ou gente. Quando você vai fazer um teste com pessoa, quer dizer o quê? Você já passou por todos os processos que você. Teste de protetor solar mesmo é só em gente, né? Você queima as pessoas. Uhum. Hoje em dia a gente já sabe, a gente já tem teste. Inclusive eu trabalhei com isso, com novos métodos para a gente conseguir evitar que você queime as pessoas, né? Hoje em dia você tem, por exemplo, uma canetinha que você coloca assim na pessoa, ó, e aí essa caneta vai fazer tem um LED, esse LED vai entrar e sair na sua pele, né? Como a gente faz assim, ó. E aí, se você tem um protetor solar, vai sair menos porque a luz vai ficar ali retida no protetor solar. E aí tem toda uma situação que a gente estava trabalhando com diferentes tons de pele para ver isso e tudo mais. Então, uma parte da minha pesquisa foi essa nesses últimos anos. Mas uma coisa interessante é que para fazer teste de FPS, a gente já garantiu que tudo ali está seguro. Então, a toxicidade a gente conhece de todas as substâncias, nas concentrações adequadas e tudo mais. Isso é muito bem controlado, muito rígido. E aí, depois disso, você tem o teste de FPS, que aí é um teste de quão bom é aquele protetor, aquela formulação. E aí você pega e você coloca... Hoje em dia tem 2 testes padrão, mas o teste mais aceito é o de se queimar a pessoa. Você passa nas costas da pessoa uma quantidade bem grande.
queima a pessoa e é nas costas, tá, gente? Então o teste é feito especialmente aqui nessa região mais perto do bumbum. E aí você faz essa queima da pessoa com um UVB, geralmente, vai estar próximo do UVA também, mas mais UVB. E aí você queima a pessoa, você vê se forma o que a gente chama de eritema, que é o vermelhidão. E aí, dependendo disso, comparando com o tipo de pele e tudo mais... Aí, ó, teste de protetor solar é só com até gente fototipo 3. Pra vocês terem noção, isso aqui é fototipo 3, Eu ia tá? falar, eu acho que você é 3, né? Eu sou 3. Eu sou 2, Eu sou 3, mas veja só, aqui é 1, tá? Uhum. Essa parte aqui. Então, Aqui é -2, ó. então, tem isso. Eu não queimo tanto, eu bronzeio. Então, eu já tô mais pro 3. Eu não Essa bronzeio. discussão de fototipos é um pouco diferente, mas só para vocês saberem que fotoprotetores são testados até fototipo 3. Então, isso são... Como os cosméticos, eles funcionam, por exemplo, hidratação, ou então mesmo... Vamos fazer um parênteses, que não é porque não é testado em fototipos mais altos, peles mais retintas, que os protetores solares não funcionam, Não, tá, vai gente? funcionar. É exatamente porque as peles mais retintas, geralmente, elas vão ter ou um tipo de formação de eritema diferente, uma coloração diferente, e ninguém nunca tinha pensado nisso, né? Ninguém pensava muito nisso antigamente. E até esses novos testes, eles vêm também para pensar um pouco nisso, que são testes que a gente consegue evitar queimadura, e a gente só pensa a quantidade que vai e volta. Mas é porque essa pele, geralmente, ela vai ter uma resistência maior. Mas não quer dizer que não queima, e não quer dizer que a pele também não pode sofrer mutação e levar a câncer, tá? Então, peles mais escuras podem, sim, sofrer câncer de pele. Obviamente, é claro que uma pessoa que ela é mais branca, ela vai ter uma maior tendência. Até porque o tipo de melanina pode influenciar se você vai ter uma maior tendência ou não, porque a gente tem 2 tipos numa coisa global assim. Uma protege mais, que é a que fica mais castanho, mais pro retinto ali. E a outra que fica mais pro vermelho, as ruivas. Então a representatividade ruiva sofre muita com isso, né? As irmãs da Mari Maria. A Mari Maria tá aí sofrendo muito com isso. A médica dermato, esses dias, o meu marido tem a barba bem ruivinha, né? E ele tem as sarninhas assim no rosto. Aí ele foi lá, ela falou, não, você vai ter câncer de pele. Em algum momento você vai ter um câncer de pele. Que ele tem umas manchas que voltam e vão e voltam no rosto. Ela falou, em algum momento você vai ter. A gente só tem que monitorar pro resto da sua vida, porque você tem pele de ruivo e em algum momento pode acontecer. Só consigo lembrar do meme, poxa, é uma negra. Tem uma menina perguntando aqui, né? Eu só queria encerrar a conversa do Epskin, que o pessoal faz vídeo falando que não pode usar grupo L'Oréal porque eles vendem na China e testem animais. É porque a China já mudou algumas coisas na legislação deles. Ainda tem algumas coisas, mas eles estão melhores do que eles estavam 10 anos atrás. Mas quem criou, patenteou, desenvolveu o método foi a L'Oréal, né? Eu não sei dizer se foram todos os métodos, mas pelo menos aquela inicial ali, sim. Hoje em dia em a gente 85, já tem... eu acho, né? Eu não sei dizer quando. Eu acho que foi isso aí que eu vi esses dias lá no laboratório. precisaria chamar o Rodrigo para falar aqui, que é o... Rodrigo, apresentador. Isso. O Rodrigo, apresentador, ele tava lá dando o couro dele pra fazer isso. Pela ciência. Pela ciência. Pelos coelhos chineses. O grupo L'Oréal, ele, tipo assim, até onde eu sei, foram eles que fizeram lá o primeiro método. Eles não seguraram patente disso, eles sempre esteve aberto para o mercado, para quem quisesse comprar e replicar. Eu vi esses dias uma postagem do pessoal, uma galera lá dos States lá, falando que se a China tá mudando a forma deles de testar, é porque o Grupo L'Oréal principalmente vem pressionando e cedendo tecnologia para eles. Várias das grandes empresas, na verdade, porque não é, na verdade, legal para as empresas também precisarem fazer testes. Mas por quê? Porque pensem nisso, gente. Uma coisa é você descobrir uma nova substância, fazer os testes, garantir a segurança. Mas aí você vai ter um número isolado. Não é você fazer o teste para todo produto que você vai lançar, que você vai usar animal. E esse é o problema grande que tem que ser combatido e está sendo combatido. E eu acho que esse é um ponto interessante. Não quer dizer que esse outro lado aqui a gente não tenha que olhar. Eu sou muito a favor que a gente ache sempre alternativas, porque, primeiro de tudo, é caro trabalhar com animal, é difícil. E mesmo se você vai trabalhar com animal numa pesquisa, você tem que passar por um comitê de ética em pesquisa. Se acontece isso aqui com um ratinho que você está fazendo pesquisa, minha filha, esquece. Aquilo ali, eles fecham o boteco. Porque você tem que tratar aquilo de uma forma muito, muito responsável. É vida que você levando. E aí tá.
Quando você vai fazer o teste pro protetor ou o teste pro, sei lá, para ver se tem hidratação, se melhora a viscoelasticidade da pele, né, se melhora a ruga, alguma coisa, com pessoas, mesmo esse você passa por um comitê de ética. E nesse aqui você já garantiu que tudo que tem ali dentro é seguro. O que você está fazendo nesses testes, você pode ter alguns testes de segurança, obviamente. Mas os testes de segurança, geralmente, eles vão ser menores, né? Então, o teste de FPS é um teste de segurança, de certa forma, mas é um teste mais de eficácia. Então, a gente vai testar mais a eficácia para garantir que tudo aquilo ali vai ser eficaz. E aí, você pode usar a gente para fazer isso. Já porque não é você- mais sobre a Não é segurança mais. do ingrediente. E é isso que as pessoas também não entendem ou não se fazem querer entender. Porque o teste em animal que é feito em algumas matérias-primas, em alguns lugares, é o teste da matéria-prima. Beleza, testou a segurança. Qualquer outra marca depois pode usar isso que foi testado em animal e falar que o produto dela não foi testado em animal. Uhum. Ah, nós somos cruelty free, mas a gente compra de um laboratório que testa em animal. Mas a gente não testa. Você precisou em algum momento. Você precisou em algum momento. Em algum porque momento foi testado. Foi testado por conta da toxicidade. Mas o produto não é. E tá certo não ser. Eu sou super a favor. Não tem o porquê. E não tem o porquê. Gente, trabalho com todos os métodos. Vocês podem pensar numa coisa, trabalho com esse Por isso método. que aquele selo cruelty free é mais um apelo de marketing. Porque, tipo assim, não faz sentido, não faz nem sentido a marca testar o produto. Até porque pensa no Brasil. O Brasil já tem uma legislação que fala que é proibido. Então, os produtos eles já são cruelty free em si. É que aí você pode pensar que, por exemplo, assim, algumas matérias-primas hoje em dia, as mais novas, pode ser que elas passaram por métodos, vamos pensar assim, esses métodos alternativos ao uso de animal, mesmo na toxicologia, diminuiu muito a quantidade. Mas a gente tem ingrediente clássico que precisou de coisas lá no passado com relação a isso. Então não tem como. E a gente não vai agora refazer essa história. Essa história foi feita no momento que a gente não tinha essa tecnologia. É a mesma coisa da gente querer falar assim, não, a gente vai, então, esquecer tudo o que aconteceu com o negócio que eu falei do ácido retinóico. A gente sabe muita coisa do ácido retinóico por conta daqueles estudos horrorosos. A gente não tem que falar assim, eu acho que até é errado a gente olhar e falar assim, pô, fizeram aquela cagada e a gente vai deixar isso de lado. Não. É pegar aquilo ali e evitar que a gente pense dessa forma que é assim, então vamos lá usar a gente na cadeia para fazer... Não, gente, isso não é legal. A gente tem que Não é evoluir. legal nem no sentido etimológico, nem no sentido literal da Literal da palavra. palavra. E assim, quando você vai pensar, muitos dos testes que a gente faz, a gente paga os participantes. A gente paga, o participante vai lá, ele recebe dinheiro para participar daquele estudo. Vai aplicar produto por um tempo, vai voltar para fazer as medidas. Estão pedindo como o número do FPS é definido, eu descobri esses dias. Então, você vai ter que fazer um cálculo matemático, né, gente? E assim, você vai deixar sempre uma área sem protetor, então você vai ter que queimar uma área de certa forma. E aí você vai ter uma relação com essa área que é queimada e a quantidade que não é queimada, por exemplo, né? A quantidade que você aplicou lá no protetor e que vai ter menos queimadura, vamos colocar dessa forma. E aí tem um cálculo que, na verdade, a gente chama de integral, que é um cálculo matemático refinado, só aprendi na faculdade. E esse cálculo ele vai ser ali, né, uma relação com relação à quantidade que foi queimada na área controle, com a quantidade que não é, com o seu tipo de pele também, que tem uma correlação, tem uma correção de acordo, porque apesar de ser de 1 a 3, tem uma diferença, tá? Então isso é levado em consideração. Aí o detalhe aqui, eu posso depois fazer um vídeo para vocês, senão a gente vai ficar aqui... Mas basicamente quanto mais. É mais tempo ou é mais exposição? Não é necessariamente tempo. O 30 do 40. Não, é porque assim, o 30, então pensa assim, você tem o 30, o 50, o que acontece? Se você pegar... Pode resumir, tá, amiga? Não precisa fazer uma tese de mestrado, doutorado. Então não vou fazer nada, que vou embora. Não, mas eu penso... Você já se imaginou Para a dando uma gravação. resposta de protetor solar? Para a gravação. Não, mas de verdade, gente, o negócio que é assim, ó. Pensa assim, que se você colocasse o protetor solar dentro de um negocinho e medisse passando o UV, né, 30 e 50, a diferença física vai ser mínima, de 5%, pouquíssimo, tá? E aí você fala, bom, é pouco. Mas a diferença biológica, fotobiológica, na tua pele é diferente. Por quê? Quer dizer que a quantidade de moléculas que você vai ter do 30 para o 50 vai ser maior para o 50, obviamente. A gente vai entender isso, né? A quantidade pode ser a diversidade, você pode usar filtros diferentes e tal. E aí, você já não aplica a quantidade necessária que é feita no teste, porque é muito, que é 2 mg por centímetro quadrado de pele. É difícil aplicar isso, tá?
mas você aplica um pouquinho menos. Então você já vai auxiliar nessa situação, porque você vai colocar um pouquinho mais. Imagina que quando você joga o UV na pessoa, quando vem do sol, você está recebendo um monte de bombinha, né? E aí quando você tem essas bombinhas sendo bloqueadas pelo 30, você tem uma quantidade que chega até o seu DNA e causa a mutação. No 50, você vai ter uma quantidade menor. E essa quantidade menor vai representar um respiro melhor para o teu corpo conseguir evitar, porque o corpo consegue controlar essas mutações. Então, é um respiro melhor para o seu corpo conseguir controlar essas mutações. Então, do 30 para o 50 tem essa diferença biológica já bem estabelecida, isso também está na literatura, já muito bem feito, sabe? Então é uma coisa que é interessante vocês entenderem que tem essa diferença sim, apesar de que fisicamente, pura fisicamente, é pequena. Só que a resposta biológica vai ser muito melhor para quem aplicar os 50 por vários fatores. Até o fator individual de como que você aplica, a quantidade que você aplica e tudo mais. Gag. A Natália mandou aqui, ó, que ela tava usando um filtro 99. Tem uma história também que o filtro depois de 50, 60, ele já não faz mais tanta diferença, Então, né? e isso daí é uma questão de legislação, né? Porque na Europa é 50 a mais, por exemplo, né? Japão, outros países, vai ser sempre 50 a mais, porque mesmo na resposta biológica, essa questão já começa a ser um pouco menor. Mas o Brasil, por uma questão do comércio, uma questão cultural, uma questão do próprio, da própria questão de a gente ser um país tropical, é colocado dessa forma porque, bom, a gente não entende ainda, mas pode ser que no futuro a gente entenda melhor com relação a isso, que possa ter uma diferença com relação a tudo isso. Mas é uma questão cultural, assim, um pouco do Brasil, que não é aplicado necessariamente em outros países e, de fato, eu falaria, gente, assim, FPS 50, até um fototipo 3, 4, um pouco mais escuro do que eu, vai ser aí um 4. Se você tem uma pele mais para fototipo, assim, pele retinta, FPS 30. Menor que 30 realmente já não é muito bom. Acabaram de pedir, inclusive, não seria melhor só existir, então, um protetor 70, 80? Por que existe o 30? Porque existem diferentes tipos de pele. E a gente sabe que mesmo peles retintas, peles com pele, não necessariamente retinta, pele mais escura geralmente tem essa situação. Chique. Tem uma outra pergunta que eu gostei, que foi o pessoal perguntando de criança, produto de criança, de Adultos de a produto adulto de e criança. Pronto. E assim, um problema é que Vou achar mais uma coisa que eu tô olhando ele aqui, mas vai eu vou achar achar mais que uma. outra pergunta. Assim, vai ser a última pergunta depois, porque a gente já tá com 1 hora de live aqui. E assim, Não para de falar, se deixar a gente fica até amanhã, a né? gente fica aqui até amanhã, gente. Assim, é minha que eu adoro falar. Esse negócio de criança, pensa assim: o cabelo da criança, ele não. Você não está produzindo tanto óleo. A criança não produz tanto óleo como um adulto produz. Porque a gente não passou ainda pelo boom de hormônio, que esses hormônios vão modular muito a questão da nossa pele. Isso não passou ainda. Então, aquele cabelo, ele não precisa de muita limpeza, uma limpeza mais agressiva, né, com tensoativos mais agressivos. A criança pode ter muita formação de lágrima, né, porque pode irritar muito o olho muito facilmente. Viu? Eu usei um produto de adulto, por isso que tá aqui e irritou meu olho, porque eu sou uma criança. Isso. E aí também você tem uma questão que criança não precisa, né? A criança, quando eu falo, gente, até uns 10 anos, um pouco menos, assim, antes de entrar na puberdade, tá? Você tem, então, uma questão que essa criança no cabelo não precisa de um formador de filme, um silicone demais, assim, porque aquele fio já tá com uma boa sedosidade ali, né? Então você vai usar, geralmente, produtos que são com uma limpeza mais branda, mais suave, mais amena, com um bom controle da questão dos olhos. Então, isso vai ser a melhor coisa. Então, por isso que usar um produto de adulto em criança pode ser um pouco mais agressivo. E aí, criança, a gente depende, né? Porque eu vi um negócio que aconteceu no Paraná, acho que foi, que adotaram uma menina que de 15 Na Rússia anos, brasileira, no Paraná. que ela tinha 32 anos, mas ela estava se passando por 12. Eu tava vendo agorinha. E aí eu falei assim, então, essa criança pode usar um shampoo. Uma criança dessa pode usar. Ela tinha 37. Gente do céu. Quero achar uma outra aqui, ó. Uma coisa boa. Porque é que também umas perguntas que pra gente não faz tanto sentido. Quando você vai fazer coisa pra criança... Fala de disruptor endócrino, Vitor. Fala pra gente de disruptor endócrino, tio Vitor. Então assim, a gente vai ter que conhecer 2 nomes bonitos da toxicologia, que é risco e perigo, tá? Então, pensa assim, a gente sabe que toda faca pode cortar a gente. Isso é o perigo eminente de uma faca, tá? O risco, quando uma faca, ela tá na cozinha, quieta, o risco é baixíssimo, né? Ela não vai sair voando e acertar a gente.
tá? Então, se o barco tirar a faca de lá e jogar de lá, acertar a gente aqui. Que é possível, É né? possível, Você já viu mas como é tava meu baixo. olho quando você chegou. Exatamente, né? Exatamente. A gente vai brincando que eu escorreguei e bati na maçaneta, as pessoas vão começar a acreditar que eu apanhei em casa, Tadinho gente. do barco. É procedimento, são agulhas. E aí, assim, você tem essa situação. Agora, se você tá ali na cozinha cortando um legume e você não presta atenção, a chance de você cortar o seu dedo é mais alta. Então, o risco é maior. Por uma substância, por exemplo, vamos pensar o parabeno, que é tão, meu Deus, olha, ele tem um risco. A gente sabe que os parabenos, eles podem atuar como disruptores endócrinos. Como? Numa alta concentração. Quando você tem pouquíssimo hormônio, o hormônio ele vai se ligar muito mais no receptor do que ele vai competir melhor do que o parabeno, então o hormônio vai entrar mais no receptor do que o parabeno. Você tem todas essas situações de que, assim, imagina que também no produto capilar você está passando e limpando muito rápido, o tempo de contato e de exposição é baixíssimo. Todas essas situações levam para um ponto que, assim, existe o risco? O risco existe. Existe o perigo, né? Existe o perigo. Existe o risco é tão baixo que não existe questão de você entender. Mas aí tem um ponto importante, né? Obviamente, hoje em dia a gente está com muito mais contato com produtos cosméticos. Então, o risco pode ser maior. E aí, esse risco sendo maior, é uma situação que a gente precisa pensar para fazer a legislação e tudo mais. Mas a gente já sabe que eles são seguros. Você quer um disruptor endócrino que está em moda hoje em dia? É bomba. Eles são disruptor endócrino, as pessoas estão usando. Eu adoro aqueles vídeos assim, ah não, ela tá usando o chip da beleza. Bomba. Bomba. Ah, tá fazendo modulação hormonal. Bomba. Disruptor Gente, é endócrino. bomba, é Isso é hormônio. disruptor endócrino. E se você passa gel de testosterona, cuidado ao abraçar bebês. Porque isso a gente sabe que pode transferir de uma pessoa para uma criança. E aí você pode ter uma disrupção endócrina de criança. Já tem dados na literatura com relação a isso. Isso eu acho muito interessante da gente, porque pouco é falado. E aí fala, porque se você usar um shampoo... Não, gente. Não, o shampoo não vai mexer nos seus hormônios. O shampoo não entra em contato. E é triste assim, porque a gente fala isso às vezes em vídeo, e daí vem os comentários, não, mas a minha filha A bateria de whey. A minha filha veio tão cedo a menstruação, com certeza por causa do shampoo. Gente, tipo assim, não foi por causa do shampoo que a menstruação veio mais cedo. Eu também não sei dizer por que a menstruação da sua filha veio mais então, cedo. Mas tem não é por várias causa do coisas shampoo. que tem se discutido que até a fato das famílias prestarem mais atenção com relação a isso. Mas existe sim, tá, a evidência de que as crianças vindo estão cada vez mais entrando mais cedo. Mas tem um ponto que está sendo pouco discutido nas redes sociais e que deveria, porque o tempo de tela pode também estar influenciando. Sério? Sim, porque você Caraca. mexe na questão de luz, na questão de tempo de luz e tempo de não luz que a pessoa tem. Então, isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem. E produtos de criança geralmente possuem uma restrição de ingredientes que podem vir a ser um problema. Então, assim, gente, esse tipo de controle, ele existe já. E sempre que acontecer de alguma substância poder acontecer isso, a legislação vai ser repensada. Como foi repensado para parabeno e voltaram atrás. É que parabeno, gente, é uma classe com muitas moléculas. Tá? E tem 5 que a gente usa mais em cosméticos. Parabeno é a classe de molécula mais estudada, assim, eu acho. E eles são muito estudados. E hoje em dia, aconteceu por conta da legislação, parou lá, então nos anos 2000, meu Deus, temos que parar porque realmente pode ser isso. Parou, aí quando começaram a ver, pode ser, mas não é, aí começou a voltar atrás, legislação, e começar a colocar esses poréns na legislação. E por isso que a gente também tem uma dose, uma concentração, dependendo do tipo de cosmético. Lembra sempre, gente, cosmético que entra menos em contato com você, como um shampoo, você lava e você enxágua ele, pouquíssimo tempo de contato, as coisas não vão fazer tão mal. Como, por exemplo, algo que fica mais em contato ao longo do dia com vocês. Maquiagem, essas coisas. Então, assim, provavelmente aí a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. E é por isso que mesmo alguns ingredientes, como alguns filtros e tudo mais, estão sendo repensados. Então você pode usar muitas vezes no facial, mas não no corporal, porque a área de absorção é maior. Então esse filtro aqui que ele é mais polêmico, você pode usar só numa região menor, entendeu? Então tudo isso é pensado mesmo, assim, de acordo com a necessidade. E tem mais uma coisa, que os produtos infantis no Brasil, eles são registrados grau 2 na Anvisa. Eles têm alguns testes específicos que precisam ser feitos ainda mais para garantir a segurança. O de adulto já é seguro, mas para ser infantil, destinado a infantil, ele ainda precisa ter mais... Um hidratante para adulto não precisaria passar por isso, mas o de criança precisa.
entendeu? Porque você tem que ter... É que aí protetor solar os dois vão ser grau 2, entendeu? Sim. Mas ainda pra criança tem Protetor uma solar, o repelente é grau repelente 2. pra shampoo de caspa. Nossa, parando pra pensar que repelente infantil, então... Você só pode usar alguns tipos de moléculas, você não pode usar todas que tem. Mas mesmo o repelente de adulto sendo grau 2, Então, mas muda? aí você tem uma legislação específica para criança. Então, por exemplo, você vai ter protetor isso eu não solar. sabia. É porque eu não... Gente, eu vejo só coisa de cabelo, E de aí, pele. protetor solar, você vai ter algumas concentrações diferentes para criança, alguns tipos de filtro que são preferidos. Geralmente vão ser os filtros minerais, não os filtros Entendi. orgânicos. Mas, assim, tem algumas questões um pouco diferentes. Tipo assim, imagina que tudo tá dentro do grau 2, mas aí dentro desse grau 2 você pode separar em diferentes tipos de legislação. Entendi. Uma aula, né? Última coisa pra gente encerrar. Pediram aqui um produto que trate a porosidade e em vez de só maquiar. O que é a porosidade para a pessoa? Precisa entender. A porosidade é... nossa, e daí entra mais naquela coisa, tipo assim, nossa, salon line resseca o cabelo. Gente, o cabelo com curvatura, ele é... Eu só consigo lembrar daquela publi mal feita do salão. Ai, gente, pelo menos a Camila Loures nos faz lembrar de Salon Line, né? Eu acho que a Salon Line ganha muito dinheiro hoje ainda às custas daquela publicidade horrorosa da Camila Loures. Mas as pessoas não sei se não entendem ou não querem entender, mas o cabelo com curvatura, ele nasce com uma disposição diferente de queratina de um cabelo liso. Então, naturalmente, cabelos encaracolados vão ser cabelos mais porosos, por conta da disposição de queratina dele. E daí tem essa crença que a gente já falou, que a brasileira, ela acha que com o esforço necessário ela vai conseguir conquistar o que ela quer no cabelo dela. E ela acredita que vai ter um produto de tratamento que vai acabar com a porosidade dela de uma vez por todas. Mas isso não existe, porque o nosso cabelo ele interage com o pH do cosmético e com as ligações iônicas. Então, não vai existir um produto que vai tratar a porosidade de uma vez por todas. Talvez se a pessoa fizer um alisamento, uma progressiva, ela vai sentir por alguns dias aquele cabelo mais compactado e menos porosidade, mas depois vai piorar. O que eu entendo da porosidade é como se assim, a estrutura do fio tá deixando o fio com menos brilho, né, de certa forma. Menos brilho, mais áspero. Né? Então, assim, provavelmente você vai precisar de produtos que melhoram a formação de filme ali no fio e o fio vai ficar mais homogêneo. Então, gente, é se jogar nos leave-ins, usar uma máscara mais pesadinha pro seu cabelo, né? Então, assim, se você tá nessa situação, acho que você vai ter que ir para esse tipo de resgate, né? E as marcas, elas até pensam muito nisso, né? Por exemplo, o Liso dos Sonhos, da Elseve, ela nasce muito pensando em pessoas que alisam o cabelo e querem diminuir, quer dizer, aumentar o tempo de retoque, querem retocar menos a progressiva. Então eles colocam, por exemplo, dentro da linha de tratamento, queratina vegetal e alfa-hidroxiácidos, que tecnicamente é para ajudar na reconstrução do fio. Então vai fazer essa ligação por afinidade ali com o cabelo, e depois você tem o polisilicone 29 do reparador, do sérum, que ele vai conseguir formar uma película. Ele vai refletir mais brilho, seu cabelo vai ter menos porosidade, por conta do preenchimento, da reparação e da formação de filme. Então o cabelo vai ficar menos poroso, mas a hora que você lavar de novo, vai voltar ao normal do que era Por isso antes. que você tem que pensar que os produtos cosméticos para cabelo, eles podem melhorar sim a quanto que você vai quebrar a fibra, porque, gente, a gente vai quebrar a fibra todo dia quando a gente despenteia o cabelo, quando a gente seca o cabelo, quando a gente puxa o cabelo, quando a gente prende o cabelo, tudo isso pode quebrar a fibra. Então, um produto, ele pode, às vezes, auxiliar nessas microfissuras, né? E os produtos podem melhorar isso e aí melhora quanto que você aguenta, né? Não só pela deposição superficial, hoje a gente já sabe pela questão de bond repair, isso já está publicado em não só 1 ou 2 artigos, tem bastante coisa publicada hoje em dia já. No começo eu era bem cético com relação a isso, e aí depois que eu comecei a conversar com pesquisadores da área, eles realmente me mudaram assim, a cabeça, mas aquela coisa, eles não vão reparar num ponto do cabelo virgem. É importante falar para vocês, mas eles vão melhorar um pouco o aspecto, que é o que o produto cosmético tem que fazer. É a resistência mecânica do fio, né? Em Sim. vez do seu cabelo... Quebrar com 60, vai quebrar com 80. Exato. E também proteger, né? De oxidação UV, proteção térmica, não sei o quê. Por isso que é isso. Se joga nos leave-in. Quanto mais poroso, se joga mais no leave-in.
Porque é o leave-in que vai ficar o dia todo no seu cabelo e vai ficar protegendo e melhorando a sensação cosmética. E basicamente é isso. E agora chega, que eu tô cansado. Cansado, quero comer. Eu quero comer. E a Maísa ainda não chegou, essa vagabunda. Ela tá deitada de conchinha. Amigo, quantos dólares deu essa live? Porque daí dá pra pagar. 8 centavos de dólar, amigo. Então vai dar 63 mil então, reais. exatamente, a gente vai doar pra Exatamente. caridade. É o Exato. mesmo lugar que a Virgínia doa do podcast dela. Será que ela tá vendendo pó solto agora? Ai, que ódio. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia Obrigado, mais esse gente. vídeo. Sigam o Vitor nas redes sociais, em todas elas, inclusive aqui no YouTube. Duda, na hora de postar, coloca Fit Vitor, marca o arroba dele para as pessoas achar o perfil mais fácil. Não que eu tenha a maior audiência do YouTube, mas vai 3 pessoas Sempre que seguindo. HP Infante, aí no YouTube vocês colocam Dr. Vitor Infante. Doutora! Tá bom. Quem é Chega, foi Deolane isso. na noite? Quem é ela?